Irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 7. Nós, desde sexta-feira como igreja, conduzidos pelo Ministério de Família, estamos realizando uma programação chamada Família em Foco, que se encerra hoje à noite, ao término desse culto. O tema escolhido pelo Ministério de Famílias foi a desintoxicação sexual. O reverendo Márcio Alonso esteve pregando conosco na sexta-feira, no sábado, tanto ele quanto a sua esposa palestrando ontem à noite. Hoje pela manhã o reverendo Márcio pregou novamente e eu estarei agora então encerrando a temática da desintoxicação sexual. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 7. Esse é o texto que nós estaremos durante o sermão lendo, explicando e ao final nós voltaremos com algumas aplicações e implicações dele para nós. Meus queridos, eu estava esses dias fazendo uma pesquisa sobre caça e descobri uma coisa bastante interessante. Caso um dia você decida caçar urso, os esquimós, eles caçavam os ursos simplesmente atiçando os seus instintos de sobrevivência. A técnica usada pelos esquimós, eles pegavam suas facas extremamente afiadas, colocavam gordura de foca nessas facas e deixavam simplesmente jogadas no gelo. Ao sentir o cheiro, então, da gordura, os ursos se tornavam extremamente vorazes, devoravam, então, as facas que estavam ali cobertas com aquela gordura, empanturrando-se com seu próprio sangue até morrerem. E por que faziam isso? Porque simplesmente eles não podiam negar os seus instintos. Eu lhe digo que nós temos vivido hoje com uma geração extremamente sexualizada que tem devorado as facas da sexualidade cobertas com propostas satisfatórias simplesmente de realização e prazer sexual sem medidas. Nós temos convivido, queridos, com homens e mulheres dominados pela mentira de que não podem controlar os seus apetites sexuais. E por conta de acreditar nessa mentira, estão sendo simplesmente devorados todos os dias por aquilo que lhes promete dar vida. Quanto mais se envolve com a sexualidade pervertida, em busca de vida, essas pessoas têm encontrado apenas a morte. Todavia, diferente dos animais que agem por instintos e apetites incontroláveis, o poder, queridos, da libido no ser humano não é irresistível. Nós temos que entender que, pela ótica cristã, nós temos condições de ver as facas da sexualidade cobertas com propostas pervertidas, e nós temos condições de dizer não. Como cristão, nós conseguimos ver o perigo no que diz respeito a uma sexualidade pervertida, no que diz respeito às propostas sexuais que são colocadas diante de nós e fugir. O provérbio que nós iremos focar nessa noite, nesse provérbio, nós temos aqui, queridos, um pai, os primeiros 5 versículos vão nos mostrar justamente essa realidade, um pai que está simplesmente aconselhando o seu filho sobre essas facas que são cobertas por uma sexualidade pervertida. Um pai que é sábio, aconselhando o seu filho sobre os perigos da lascívia. E nesse texto ele vai descrever aquilo que ele observou através da janela da sua casa. Salomão, aqui na figura desse sábio pai, o que ele vai nos mostrar, principalmente a partir do versículo 6, que é o que nós iremos estudar nessa oportunidade, Salomão fornece o relato de uma testemunha ocular, de alguém que viu algo acontecendo. E aí ele então pega isso para ilustrar a facilidade com que uma pessoa tola pode ser seduzida. Ele escreve aqui de pai para filho, explicando como que a sexualidade consegue esconder muito bem as facas que, ao serem abraçadas pelos homens ou mulheres, geram simplesmente morte. Por isso, então, que na introdução do provérbio, os versículos de 1 a 5, nós vamos ver que o pai exorta o seu filho a prestar atenção às suas palavras. E ele diz: olha, preste atenção no que eu vou te falar.
Atente para o que eu vou te falar, porque se você seguir o que eu estou te falando, se você seguir os conselhos que eu estou lhe dando, olha, você estará se protegendo das palavras sedutoras da sexualidade pervertida. E é nisso que nós vamos estudar e focar nessa noite. Versículos 6 a 9, nós vamos ver o primeiro conselho que esse pai dá para o seu filho no que diz respeito a fugir de uma sexualidade pervertida. Ele disse, olha, evite caminhar por trilhas perigosas. Versículo 6 em diante, ele fala, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Meus irmãos, aqui o pai descreve um jovem, o qual que ele diz que é carente de juízo. Literalmente era um jovem ingênuo, sem qualquer tipo de discernimento no que diz respeito aos males que estão diante dele. Entretanto, diz aqui a observação do pai que esse jovem, mesmo sendo totalmente ingênuo, resolve explorar a vida. Todavia, seus pés, não por ser imoral, o texto aqui não fala que existia imoralidade na vida desse rapaz, mas por causa da sua ingenuidade, os pés desse rapaz o leva para perto da casa de uma prostituta. O texto não fala, mas pode ser muito bem que esse jovem sabia que naquela região, naquele lugar, naquele bairro da cidade, morava uma mulher ali. Ou seja, ele estava se dirigindo, obviamente, para um lugar em que ele encontraria tentação. Quem sabe, ele ficou sabendo que naquela parte da cidade, ou quem sabe, um certo site, olha, ele deve ter pensado, eu posso muito bem passar por lá, eu sei lidar com isso. Eu consigo, eu sou forte o suficiente para não cair nesse tipo de tentação. Então, logo, a tolice dele está primeiramente associada a andar na vizinhança da mulher, que aqui no caso do provérbio é fonte de tentação. Então, o jovem sem juízo resolveu caminhar perto do perigo. E isso é justamente o que esse provérbio está advertindo a não fazer. Ou seja, brincar com o perigo da sexualidade pervertida. Robert Wyden disse que se você quer evitar o pecado, fique longe de sua vizinhança. Se você suspeitar que pode ser vulnerável a um pecado em particular, tome medidas para evitá-lo. Só que este jovem aqui do provérbio sem juízo, o que nós vamos ver, queridos, é que ele seria envolvido pela escuridão, como diz o versículo 9, não apenas da noite, mas no decorrer do texto nós vamos ver que ele também seria envolvido pela escuridão, que tomaria conta do seu coração e o levaria a pecar. A sua tolice é ainda mais evidenciada quando nós chegamos lá no versículo 14, que já já nós iremos falar sobre ele, e essa mulher estranha o agarra, o beija, e ele, em momento algum, a repeliu, dizendo, olha, afaste-se de mim. Não, o que nós vamos ver aqui o tempo inteiro, esse jovem deixa simplesmente a porta aberta para que a sedução batesse o seu coração, fisgasse o seu coração e, consequentemente, o levasse à destruição. No versículo 9, a escuridão do versículo 9, aqui é uma repetição, não é simplesmente para descrever o que estava acontecendo no dia, mas a escuridão aqui simboliza, queridos, as trevas morais dessa mulher. Mulher essa que, a partir do versículo 10, esse homem vai encontrar, esse jovem vai encontrar, que o provérbio, o pai está dizendo, olha, o destino escuro, negro, de trevas, se aproxima da vida desse jovem, porque ele resolveu andar por lugares em que não deveria passar. Além disso, versículos 10 a 21, aqui o pai continua aconselhando o filho, contando essa história. E o segundo conselho dele é, olha, desconsidere as propostas indecentes. Versículo 10 a 21 ele vai dizer, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com veste de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer,
Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamono. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Porque meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Se o jovem, queridos, diz o pai, era ingênuo para repelir a tentação, nós vamos ver que a mulher, por sua vez, está completamente preparada para apanhar sua presa. Enquanto nós vemos aqui um jovem andar sem rumo, nós vamos ver que a sua tentadora sabia muito bem o que ela queria. O sábio aqui descreve que a mulher, como uma tentadora, ela simplesmente se veste para conquistar, nos mostrando aqui que o jovem não tem a mínima noção de onde ele se meteu. Essa mulher, que se vestia como uma prostituta, tem um caráter aqui descrito. O seu caráter, diz o pai, que ela é astuta, barulhenta, desafiadora, inquieta, que vive fora de casa, nas esquinas como um caçador, simplesmente esperando a presa passar para que ela possa então atacar. Essa mulher que andava por toda a cidade, como diz aqui o pai, era rebelde contra aquilo que era indecente. Essa mulher preferia, queridos, uma vida de devassidão. Então o texto diz que quando essa mulher vê o jovem, ela age rapidamente. O que essa mulher faz, segundo o texto, é que ela segura, ela beija esse rapaz e depois então começa a seduzi-lo com as palavras. O que é interessante aqui é que é a sua linguagem, mais do que as suas ações, mais do que a sua aparência, que tem o poder de seduzir esse jovem. É a fala da sedutora, a fala sedutora dessa mulher, que faz com que esse jovem tolo, esse jovem ingênuo, entre para dentro da órbita da sua destruição. Observe no versículo 14. No versículo 14, para acalmar a consciência desse jovem ao qual ela está atacando, ela diz: olha, fique tranquilo, eu estou em dia com a minha religião. Os sacrifícios pacíficos que eram oferecidos naqueles dias, aquilo que sobrava do sacrifício, as pessoas podiam levar para casa e fazer um banquete. Então ela está dizendo: olha, eu já paguei os meus votos espirituais e agora o que sobrou está lá em casa para um banquete especial, o qual vou preparar para você. Versículo 15, ela passa então a elogiá-lo. Essa expressão aí do versículo 15 lá no hebraico, a ideia é que essa mulher está dizendo: olha, alguns traços em você, a sua beleza, né, a sua forma de andar, isso de certa forma me chamou a atenção. Ou seja, olha, entre todos os homens, o mais bonito é você. Então, depois de massagear aqui o ego do jovem, ela passa então a estimular o apetite sexual dele por meio da imaginação. Olha só, versículo 16 a versículo 18. A descrição aqui do versículo 16 a 18, ela leva esse jovem a imaginar um banquete. Tudo que ela cita aqui, queridos, era artigo de pessoas extremamente ricas. Então, aqui ela descreve um cenário luxuoso. Então, imagina aqui, um banquete, um cenário luxuoso, uma linda mulher, e aí ela vai além, ela dizendo: olha, além disso, existem experiências eróticas esperando por você. O convite dessa mulher aqui, meu querido, é para aquele jovem passar a noite desfrutando lentamente de toda forma de deleite sexual juntamente com ela. Aí você diz: pastor, mas essa mulher era casada. Sim, ela era casada. Só que atente que, segundo a mulher, aquele jovem não precisava temer nada, porque ela diz: olha, não se preocupe, meu marido não está em casa. E quando ela fala aqui que ele saiu com o saquetel, a ideia é de que ele não voltaria tão cedo. Provavelmente era um comerciante, deveria sair para comprar ou para pagar algumas coisas. O retorno dele seria demorado. Então ela diz: olha, fique tranquila, ninguém saberá o que acontecerá dentro da minha casa. O convite, meus irmãos, da mulher, contrário aqui à visão do pai narrador do provérbio, foi sedutoramente eficiente, arrastando aquele jovem por completo para
a imoralidade. Entenda que este jovem não fugiu quando podia. E agora, pela descrição do provérbio, ele está preso em uma armadilha na qual ele não conseguirá mais se livrar. E aí o provérbio termina nos versículos 21 a 27. Na verdade, aqui há duas divisões. Versículos 21 a 23 é quando ele termina a ideia que ele começa com o pai, e versículos 24 a 27 é quando ele, então, faz o epílogo, quando ele termina voltando para a figura dele como um pai, dizendo, aqui eu termino a minha ilustração e agora eu volto a aconselhar você. Mas vamos ler dos versículos 21 a 27, quando o pai está dizendo para o filho, meu filho, enxergue a morte se passando por vida. Esse é o terceiro conselho que ele dá para o filho dele. Enxergue a morte se passando por vida. Versículos 21 a 27, ele vai dizer, seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvido, e se atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. A ideia aqui do versículo 21 é que essa mulher conseguiu desencaminhar o jovem. A ideia aqui no hebraico é que essa mulher conseguiu não apenas arrastar os seus pés, mas o seu corpo, a totalidade da sua vida foi arrastada pela proposta daquela mulher. Só que, atente o versículo 22. O 22 vai dizer que, num instante, ou seja, agindo sem refletir, o que o texto fala é que os apetites sexuais começaram a dominar a vida desse jovem. Só que os seus passos, de acordo com o versículo 22 e versículo 23, estavam sendo conduzidos não era para uma noite de prazer, mas sendo conduzidos para uma cilada mortal. O jovem é totalmente ignorante ao fato de que essa ação, de se encontrar com uma mulher, de conversar com uma mulher, de aceitar a sua proposta, uma ação aparentemente inofensiva, estava simplesmente o conduzindo para a sua ruína. A destruição desse jovem é descrita aqui, meu irmão, em imagens gráficas, não apenas de uma caça, mas também de carnificina. O provérbio diz, o boi é levado ao matadouro, animais caindo em armadilhas e logo depois sendo executados sem qualquer piedade pelos seus caçadores. E aqui o paralelo que o pai está dizendo é, olha, como esses animais, o jovem inexperiente não sabe que a loucura a qual ele está abraçando simplesmente custará a sua vida. A mulher estranha seduz, e logo após seduzir, ela leva o jovem não apenas aos presentes prometidos do amor proibido, mas diz o provérbio que o conduz literalmente à morte. O discurso aqui sedutor da sexualidade pervertida, meu querido, induz o jovem à experiência da destruição. E aqui o pai vai dizer, olha, não pense que esse jovem é a primeira e última vítima. Está dizendo, ele não foi o primeiro e nem será o último. Versículo 26. Versículo 26, ele descreve a história dessa mulher estranha, dizendo que essa mulher é como uma predadora que abateu várias vítimas através da loucura sexual. Então, a casa da mulher estranha não era um salão de festas, como ela prometeu, mas era um abatedouro em que suas vítimas, segundo o provérbio, são lançadas nas profundezas da morte. Assim, o sábio, no provérbio, exorta dizendo, filho, evite se juntar às vítimas dessa mulher estranha, da lascívia, cujos mortos são incontáveis. A sua casa de destruição, a sua casa de sedução é um passaporte para o mundo dos mortos. E diante, queridos, de uma realidade tão atual como essa, no qual
o provérbio nos coloca, nós temos que transpor horizontes e trazer para nós hoje o que esse texto implica e aplica a nós como igreja hoje. A primeira implicação desse texto: enxergue a sua fraqueza em lidar com pecados sexuais. Meu querido irmão, o jovem tolo do provérbio, como é descrito aqui, ele se perdeu em um território desconhecido para ele, mas que era extremamente familiar para a mulher lasciva. Então, você deve estar pensando: pastor, olha, o que aconteceu nessa história aqui é com um jovem ingênuo. Agora, comigo não. Pastor, eu sou uma pessoa experiente, eu conheço bem as artimanhas desse mundo caído. Olha, isso não vai acontecer comigo. Meu irmão, eu quero dizer que esse provérbio foi escrito justamente para você. O epílogo desse provérbio, querido, nos leva a tirar os olhos do jovem descrito desse texto e colocar os olhos em nós mesmos, porque em muitos momentos somos nós, o jovem ingênuo descrito aqui nesse provérbio. Tenha sempre em mente que as táticas de sedução da cultura sexualizada em que nós estamos inseridos não respeitam idade, não respeita a posição social, não respeita a posição eclesiástica. Todos nós que estamos aqui somos vítimas em potencial. E eu vou além, meu querido, entenda que a sua carne, Satanás, o mundo, conhecem muito bem o território da sexualidade pervertida. Olha só, Satanás possui milhares de anos. Mas o que é isso? Milhares de anos de experiência em atiçar os desejos caídos do coração humano. Satanás, o mundo e a carne, sabem muito bem quais são os desejos caídos que temos. E eles sabem, queridos, que ao sermos tentados nesses desejos, esses desejos podem vir a reprogramar toda a nossa vida sexual. Esses adversários, o mundo, Satanás, o pecado, eles conhecem, eles sabem muito bem como esconder as facas destrutivas da perversão. Meus irmãos, eles sabem como encher os nossos olhos de cobiça. Eles sabem como que os nossos ouvidos, como que os nossos olhos, como que a nossa imaginação pode ser instrumento de levar à destruição da nossa espiritualidade. Eles cauterizam a nossa mente, a nossa consciência de tal modo que muitos de nós hoje não nos envergonhamos mais em assistir filmes que promovem cenas sexuais explícitas. Nós não nos incomodamos hoje, por exemplo, em sentar juntamente com os nossos filhos, sentados conosco, do nosso lado, assistindo a orgias sendo transmitidas, queridos, na tela que está lá na sala da nossa casa. Nós não nos incomodamos em postar, repostar, curtir, comentar fotos sensualizadas. Ou quem sabe até mesmo nós pegamos o celular e gravamos aí danças libidinosas. Por isso que o provérbio é enfático: guarde o seu coração. Guarde o seu coração, pois corremos perigos se os nossos pensamentos, se o nosso coração for cativado por essa era sexualizada. Fique longe de qualquer possibilidade de ser seduzido. Então, em alguns momentos, desliga a TV, pega o seu celular, entrega para o seu cônjuge, pega o celular, entrega para o seu pai. Por sermos seres sexuais corrompidos, todos nós somos pecadores sexuais em algum nível. E obviamente que, estou dizendo assim, pastor, então quer dizer que não sou eu que peco? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Satanás e o mundo, eles conhecem, eles fornecem a ocasião, mas a eficiência do apelo que é proposto pelo mundo, pela carne, por Satanás, depende completamente da recepção do nosso coração. A causa da nossa queda em imoralidade sexual encontra-se dentro de nós. Calvino dizia que uma vez que o ímpeto e a pressão para fazer o que é errado vem de dentro, é inútil para o pecador procurar se esconder por detrás de uma provação externa. Nunca use a desculpa: eu não tive culpa. Teve. Nossas quedas sexuais só têm uma causa: é o nosso coração. E se sabemos que esse coração é frágil,
Nós precisamos reconhecer sua fraqueza e precisamos constantemente vigiá-lo, porque o dia que você pensar ser forte nessa área, como esse jovem, eu lhe digo que é aí que a sua queda em moralidade sexual começa. É uma abertura, só uma. A segunda implicação desse texto, queridos, saiba que os pecados sexuais não são totalmente ocultos. Em sua oferta aqui de adultério, você percebeu que essa mulher, em momento algum, ela fala que o adultério é certo ou errado. Não, a única coisa que ela diz é ninguém jamais saberá. Jovem, só eu e você saberemos. Meu irmão, isso é o que a tentação sempre diz. Deus não existe. Logo, só eu e você saberemos que você aceitou essa proposta tentadora e abraçou o pecado. E diante disso, quantos homens e mulheres estão sentados entre nós vivendo no submundo da perversão sexual? Muitos são como essa mulher do provérbio. Cumpre os seus deveres religiosos e ao mesmo tempo esconde uma vida sexual pervertida. Pecados sexuais, principalmente a pornografia e a masturbação, é sem dúvida alguma, queridos, um dos problemas de proporções enormes e que tem atacado, dilacerado a espiritualidade do corpo de Cristo. Quando você olha pesquisas recentes, você vai ver que cresce a cada dia o número de evangélicos envolvidos com pornografia, envolvidos com vícios sexuais. E esse suposto anonimato contribui para o quê? Contribui para o homem manter o seu pecado encoberto, porque de certa forma lhe permite facilmente levar uma vida de dupla aparência, uma vida religiosa e uma vida de pecado sexual secreto. E aqui é importante você entender que, ao contrário, por exemplo, do vício das drogas, do álcool, os envolvidos em pecados sexuais conseguem manter uma vida exteriormente normal, sem ser descoberto. Geralmente, vivendo em pecado sexual, a pessoa pode ser presidente, a pessoa pode ser uma celebridade, pode ser um pastor, pode conseguir manter uma fachada de respeitabilidade. Todavia, nós como cristãos, nós precisamos saber que Jesus disse lá em Lucas 8,17 que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Um cristão envolvido com pecado sexual não conseguirá esconder a sua identidade verdadeira por muito tempo. Meu querido, acredite, Deus ainda envia profetas como Natã para expor os pecados sexuais encobertos do seu povo. E quando Deus não alerta através da sua palavra pregada, cedo ou tarde, essa vida espiritual morta e totalmente degradada pela perversão sexual, vai cheirar mal, vai vir à tona. Um dia, seu celular vai ficar exposto e a sua esposa vai encontrar conversas terríveis. De repente, a sua mãe, adolescente, jovem, abrirá o seu quarto e verá você fazendo algo repugnante. Um dia, quem sabe, o seu pai vai pegar o seu perfil, entrar no seu perfil do Instagram, TikTok ou algo do tipo, e vai ficar escandalizado com as suas fotos, com seus comentários, com seus vídeos. O pecado, por mais que você o esconda de todos os homens, no final das contas, a pessoa mais importante do universo, que é Deus, está com seus olhos o tempo inteiro enxergando o que estamos fazendo. Deus vê as profundezas do seu coração, por isso não existe pecado secreto, porque os olhos dele estão sobre nós o tempo inteiro. Meu querido, meu irmão, hoje a palavra de Deus para nós, para você é: abandone e confesse os seus pecados sexuais secretos. A minha oração é que a luz do Evangelho penetre o seu coração e, por amor à sua eternidade, exponha todos os seus pecados sexuais. Essa é a minha oração. Que Deus exponha. Que Deus exponha. E é triste pensar que
o que aconteceu nessa história desse jovem é que, se houvesse o fator medo, pode ser que esse jovem não tivesse entrado naquela casa. Se essa mulher tivesse falado, olha, meu marido vai chegar, pode ser que ele falava, por medo do marido, eu não vou. Quem sabe a consequência, o medo da consequência de você ser exposto, o leve primeiramente a dizer, eu não posso continuar me envolvendo com esse pecado. Que Deus use o seu evangelho, que Deus use, quem sabe, o temor e o receio de ser descoberto, para que você abandone rapidamente os pecados sexuais secretos que você tem escondido. Uma terceira implicação desse texto, queridos, enxergue as facas cobertas de prazer sexual ilícito. Enxergue isso. No provérbio, a mulher estranha escondeu muito bem as facas da perversão sexual, com palavras sedutoras, com uma proposta indecente. Esse jovem foi dirigido para a sua casa com a promessa de um banquete sexual. A mulher estranha desenhou aqui, queridos, e prometeu um cenário assim, maravilhoso. Aqui o que essa mulher faz é simplesmente desenhar o pecado como uma bela obra de arte. E eu te falo que é aqui que reside um dos grandes perigos nossos, no que diz respeito à sexualidade. Meu irmão, se o pecado se vestisse sempre feio, se ao menos o bem e o mal fosse separado por cores, se houvesse, quem sabe, etiquetas de advertência em todos os momentos em que somos tentados, meus irmãos, a vida cristã seria muito mais simples. Todavia, nesse mundo torto, o desastre, o pecado, o mal, geralmente se apresentam de forma extremamente atraente. Satanás, o mestre do disfarce, que a Bíblia diz que se disfarça até mesmo de anjo de luz, sabe muito bem como nos apanhar por nossas caminhadas em lugares perigosos. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Desde que o homem caiu em pecado lá em Gênesis 3, não existe um lugar no globo terrestre que seja tranquilo caminhar no que diz respeito ao pecado. Para nós cristãos, enquanto estivermos nessa caminhada, nesse mundo caído, não existe lugar em que nós podemos baixar as armas, por todos os lados. Nessa era extremamente sexualizada, propostas sexuais não são apresentadas a todo momento. Você quer ver um exemplo disso? Você está navegando na internet, você entra no portal de notícias, mas antes de ser direcionado para aquele portal que você quer ver a notícia sobre inflação ou algo do tipo, você é direcionado para outra página que você não queria. E os seus olhos são conectados a milhares de imagens indevidas. Acredite, Satanás e o pecado sabem muito bem como esconder minas terrestres para nos apanhar. Por isso nós precisamos olhar para além da sedução. Nós precisamos ver o resultado em abraçá-la. Você se deitará com a sedução, como diz o provérbio, mas você vai acordar na câmara da morte. O pecado sexual, como diz aqui Provérbios, é um efeito bumerangue. Aquele que promete vida através da excitação sexual acaba voltando contra você, não lhe trazendo o prazer que ofereceu, mas lhe trazendo simplesmente a morte. E pode ser que não resulte em morte física, mas o destino trágico de tantas outras coisas importantes para você. Quantas vezes nós não nos deparamos com homens e mulheres que, por conta de quedas morais, sexuais, perderam filhos, casamentos, reputação, dinheiro. Então pode ser que a morte aqui não te afete fisicamente, mas o provérbio diz, de alguma forma, essa morte vai te afetar, e a principal delas é a morte espiritual, que se não for tratada, te levará à morte eterna. E a última implicação, e aqui nós terminamos o sermão nessa noite. Irmão, a partir de Provérbios capítulo 7, creia que Cristo tem poder para livrá-lo de uma vida sexual depravada.
Esse provérbio fala de um jovem ingênuo que foi derrotado pelo pecado ao se entregar nos braços de uma mulher que não era a sua esposa. E como um senhor feroz, o pecado sexual deseja não apenas escravizar as suas vítimas, mas destruir a sua vida. E como nós falamos nesses últimos dias aqui, nossos encontros, Reverendo Márcio, quantos casamentos, quantas vidas, quantos lares, quantos projetos, quantas igrejas foram destruídas porque pastores, líderes da igreja, presbíteros, diáconos, professores de comunicação, pessoas que eram respeitadas, se envolveram em depravação sexual. Isso veio à tona. Entretanto, na proporção que o pecado sexual destrói vidas, o Evangelho fala de alguém que morreu para redimir vidas. Meu irmão, o Deus da Bíblia não é apenas um rei de quem somos súditos, não é apenas um pastor de quem somos ovelhas. Ele é um marido e somos a sua noiva. E o que é fascinante ver nessa história de amor que a Bíblia nos traz é que esse noivo é eternamente enamorado por essa noiva. Jesus Cristo é eternamente enamorado da sua igreja. O Evangelho fala de um homem perfeito que, por amor à sua noiva, voluntariamente se entregou aos cravos para salvá-la. O Filho de Deus desceu para conquistar o seu coração. Com grande sofrimento, ele resgata a noiva que estava perambulando pelo lado errado da cidade. Jesus Cristo é o príncipe guerreiro, meu querido, que invadiu as câmaras da morte e resgatou a sua noiva. Jesus Cristo é aquele que foi levado para o matadouro, que teve o seu corpo moído para que você fosse resgatado da carnificina da sexualidade pervertida. Cristo é o único que pode lhe oferecer um banquete de amor e satisfação, lhe agraciando com vida e não lhe enganando com facas congeladas com gordura de foca. Cristo lhe oferece um tipo de amor que a única história de morte que você conhecerá é a dele em seu favor. Cristo lhe convida a desfrutar da intimidade da sua casa, não para lhe destruir, mas para que você possa desfrutar de fato e de verdade daquilo que é viver. Por isso que para você que está aqui nessa noite, para você que esteve conosco esses dias e você tem lutado contra pecados sexuais, Jesus quer ser o seu ajudador, o seu aliado contra esses pecados sexuais. Traga os seus pecados a Ele. Coloque-os aos pés da cruz. Ele promete perdoá-lo e, ao mesmo tempo renovar a sua vida quebrada, dilacerada por conta da sua conduta sexual pervertida. Como o reverendo Márcio pregou hoje pela manhã, quanto mais amamos Cristo, quanto mais intimidade tivermos com Cristo, mais o nosso coração não permitirá que outros amores ocupem o nosso coração. O poeta George Herbert, olhando para Jesus na cruz, declamou: Tu és meu encanto, minha vida, minha luz, beleza única para mim. Meu querido irmão, quanto mais você amar Cristo, quanto mais você conhecê-lo, menos o poder da sedução dessa era sexualizada terá poder sobre a sua vida. Assim, nas lutas contra as desgraças sexuais, deixe o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar.